Pessoal, bora falar de lentes esféricas, no caso aqui, falar dos tipos de lente e conhecer o nome desses tipos de lente devido ao seu formato, tá bom? Isso já foi questão do Enem de 2017, também vamos nesse vídeo aqui resolver essa questão. Então, começando aqui, quero lembrar você que lente esférica você também pode encontrar com o nome, é menos comum, mas também pode encontrar com o nome de dióptros esféricos, beleza? Então, se você vê lentes esféricas ou em uma outra situação você vê dióptros esféricos, nós estamos falando da mesma coisa, porém com nomes diferentes, beleza? Pode ser chamado de dióptros esféricos, tá? Outra coisa importante ser falado é que as lentes, elas são instrumentos ópticos que vão trabalhar com qual fenômeno? Com o fenômeno da refração. Diferente dos espelhos que trabalham com o fenômeno da reflexão. As lentes, beleza? Elas são baseadas, então elas são instrumentos ópticos e trabalham por refração. Então elas refratam a luz, ou seja, a luz precisa atravessar a lente, mudando de velocidade e, na maioria das vezes, sofrendo um desvio na sua direção de propagação. Beleza? E além disso, eu quero dar destaque também para isso aqui, ó, a palavra esférica, né? Porque essas lentes, chamadas de lentes esféricas ou dióptros esféricos, eu vou precisar que pelo menos uma de suas faces seja esférica. Beleza? Ela vai ter duas faces, um lado e o outro. Eu não preciso que os dois sejam esféricos, mas pelo menos um lado esférico. Então, quando eu tenho lentes esféricas, eu tenho que ter a garantia de que pelo menos um lado, beleza? Ou uma face, ela tem que ser esférica. Esférica. Beleza? Isso aqui pelo menos. Beleza? Então deixa eu colocar aqui pelo menos isso tem que acontecer. Tá? Então, começando aqui, a gente vai ter os tipos de lente, a gente pode classificar os tipos de lente em duas famílias, duas categorias. E a primeira categoria que eu vou trazer para vocês aqui são das lentes convexas. Lentes convexas, tá? Às vezes os livros chamam de lentes convergentes, mas espera aí. Essas lentes aí, elas podem ser convergentes ou divergentes. Depende da situação. O mais comum é que elas sejam convergentes, mas o nome mais correto é lentes convexas. E tem um apelidinho para as lentes convexas. Você precisa lembrar que ele te ajuda muito a reconhecer se ela é convexa ou côncava. Tá? O apelido das lentes convexas, que são essas que a gente está vendo, é lentes de borda fina ou lente de borda fina, bordo fino, pode ser falado assim também. Então as lentes convexas, vou colocar aqui em frente aqui, ó, elas também são chamadas de lentes de borda fina. Por que esse nome engraçado? Porque quando eu olho para as extremidades dessas lentes, elas têm que ter a borda ou a extremidade mais fina do que o seu meio. A gente vai notar isso aqui nas figuras. Então, as lentes, pessoal, como elas trabalham por refração, eu preciso que a luz as atravesse. Então, elas têm que ser feitas de material transparente para a luz visível. Então, elas são geralmente de quê? De vidro, de acrílico, de algum material assim gelatinoso, pode acontecer, tá? Isso é o mais comum. A gente pode ter lente também de ar, pode ter lente também de água, pode. Mas vamos para o mais prático aqui, mais do dia a dia, lentes mais comuns de vidro ou de acrílico, tá bom? Então, essas lentes chamadas de convexa é porque o formato delas, o shape delas, assim dizendo, eles têm um formato onde a borda é mais fina do que o meio. E eu tenho três possibilidades para existir uma lente chamada de lente convexa. São três possibilidades, elas estão representadas aqui, ó. Então vamos partir para essa primeira aqui, ó, que é onde a gente nota o seguinte. Essa lente aqui, quando eu reparo, ó, as bordas dela são bordas mais finas do que o meio. Logo, essa é uma lente convexa. Só que eu reparo que ela é convexa de um lado e também do outro. Então eu vou falar que essa lente é uma lente biconvexa. Esse é um possível formato para uma lente convexa de borda fina. Ela pode ser biconvexa, ser convexa de um lado ou do outro. Para o nosso desenho não ficar embolado, vou tirar isso aqui. Mas qual é o nome dessa lente então? Biconvexa. Já reconheci que é convexa porque tem borda fina. Beleza? E a palavra convexa sempre vai vir no final, como eu já vou reforçar com vocês. Próxima situação. Essa próxima aqui, eu já reparo, já chego reparando que as bordas são mais finas que o meio. Logo, é uma lente convexa. Só que um dos lados dela é plano. Beleza? Então ela é convexa. Tem borda fina? Convexa. Mas um dos lados é plano, Rafa. Ô Cedro, um dos lados dessa lente é plano. Tudo bem, não tem problema. Pelo menos um do lado tem que ser esférico.
Um dos lados é plano, não tem problema. Aí o que a gente vai falar? Que essa lente se chama como? Convexa plano ou plano convexa? Ela tem borda fina, ela é convexa. E a palavra convexa tem que vir por último. Então ela se chama plano convexa. Repare, vou desenhar aqui, mas eu já apago, que ela poderia ser assim também. Ó. Ela poderia ser do jeito que eu quisesse. Basta imaginar que um lado é plano e o outro lado não é. Ela já é uma lente plana alguma coisa, mas como ela tem borda fina, ela é plano convexa, porque as lentes de borda fina são convexas, beleza? Ótimo. E por último, uma terceira possibilidade para ser uma lente dessa família das de borda fina, que é essa aqui, ó. Eu já chego reparando que a borda é mais fina do que o meio, beleza? Então uma lente convexa, só que ela tem um lado côncavo e um lado para fora, um lado para dentro, né? Um lado com a barriguinha para fora. Então ela tem um lado côncavo e um lado convexa. Só que ela é convexa, então essa palavra tem que vir por último. Então essa é uma lente côncavo-convexa. Mas ela é côncavo-convexa. A palavra que termina, a palavra final, é a que dá, beleza? A característica da lente. Então ela é uma lente convexa, porque ela tem borda fina. Então essa palavra vai vir por último. Essa aqui é a côncavo-convexa, muito comum ter o formato mais utilizado para lentes corretivas, né? Para visão, para defeitos como, por exemplo, a hipermetropia. Tá bom? A representação, qualquer uma dessas lentes aqui, qualquer uma dessas três, fazem parte da mesma família. São da mesma família. Logo, eu posso representar qualquer uma dessas três por uma figura que é assim, ó. Eu passo uma reta que representa o corpo da lente. Aí eu venho aqui e faço isso aqui agora, ó. A gente faz flechinhas apontando para fora. Essa representação, pessoal, pode servir para qualquer uma dessas três lentes. Tá? E para mim, eu acho que para você também vai ser, é muito sugestivo esse desenho. Esse desenho é um desenho muito sugestivo, porque vê se para você parece. Esse desenho para mim, ele me lembra que as pontas são fininhas, mas se eu viesse mais para o meio ele é um pouquinho mais gordinho. Então eu tenho nas pontas um afunilamento para mostrar que elas vão ser mais finas, beleza? E isso aqui ó, me mostra que elas vão ser mais largas no meio. Então esse desenho, ao meu ver, ele é muito sugestivo, mostrando exatamente isso. Mostrando que isso aqui é uma representação de qualquer uma daquelas três lentes ali, chamadas de lentes convexas ou lentes de borda fina. Tá bom? Então vamos ver o outro tipo de lentes, que são as lentes côncavas. E se as lentes convexas são as de borda fina, o que você pensa das côncavas? Vamos ver? Então bora lá. Então, pessoal, aqui vai ser até um pouco mais prático, porque a gente já entendeu mais ou menos de qual é esse rolê das lentes aí, né? Então, as lentes convexas que vimos anteriormente, bordas finas. As lentes côncavas, a prof aí ficou mole, né? Vai ser o contrário, vai ser as de borda ou bordos grossos, ou bordas grossas, né? Elas vão ter borda grossa. Borda grossa, legal. A gente vai perceber que o shape dela, o formato dessas lentes, tem que ser um formato onde, quando eu observar, uma das faces tem que ser esférica, pelo menos uma. Pode ser as duas? Obviamente sim, pelo menos uma tem que ser. E quando eu reparar, a borda tem que ser mais espessa do que o meio, mais grossa do que o meio. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Quando eu já chego olhando para ela, eu já reparei que as bordas dela são mais grossas do que o meio. É uma lente côncava. Essa é uma lente côncava, só que ela é côncava por um lado e por outro. Logo, ela é bicôncava, não côncava bi, né? Porque tem que vir a palavra côncava por último, beleza? Então vamos apagar aqui. Indo para o lado aqui, a próxima, também pertencente a essa família das lentes de borda grossa côncava. Já chego reparando que bordas mais grossas do que o seu meio, ok? Só que essa aqui, uma das faces é plana. A outra face é côncava. Como a gente havia combinado, vai ser côncava plano ou plano côncava? Plano côncava, a palavra côncava vindo por último. Beleza. Uma terceira possibilidade, que é até a mais usada quando a gente pensa em lentes para óculos, né? Essa aqui vai ser uma lente muito comum para corrigir miopia, tá? Porque a lente côncava ela tem o seu principal funcionamento como uma lente divergente. A gente vai perceber isso, ó. Aqui, ó, já chego notando. Borda mais grossa que o meio, côncava. É uma lente côncava. Só que uma de suas faces é convexa, ela é para fora, e a outra para dentro. Então ela é convexo, côncavo, côncavo, convexa. Olha, prof.
que eu penso? Borda grossa é côncava, então essa palavra tem que vir no final. Beleza? Então essa é uma lente côncava. Só que ela tem um lado convexo, ela é convexo-côncava. Beleza, show de bola. O que podemos fazer aqui também? Sem dúvida nenhuma, a gente não tem que ficar desenhando sempre, né, nos diagramas que a gente vê nos livros, nos exercícios e até nas apresentações dos professores, eles não desenham sempre essas lentes desse jeito. Então eu posso pensar em qualquer uma dessas três, dessa família, por uma representação que também é muito simples. Ela é didática, ela tem que ser didática para ficar fácil para todo mundo fazer. Então deixa eu colocar aqui. Isso aqui é o corpo da lente. E agora, ao invés de eu colocar as flechinhas apontando para fora, eu coloco as flechinhas apontando para dentro. As setinhas. Mais uma vez, pessoal, para mim também é muito sugestivo que isso aqui representa uma lente de borda grossa, tá? Porque pode até ser que você já tenha visto o desenho desse jeito aqui, com as flechinhas fechadas, ou com elas abertas, tanto faz. Mas o que eu queria mostrar é que esta figura evidencia algo que fica muito perceptível. Veja bem, quando eu olho para esse corpo da lente, me parece que as bordas, os finais, são mais grossos. E à medida que eu venho para o meio da lente, acontece um afunilamento, me indicando então que o meio da lente vai ser mais fino do que as extremidades. Então, qualquer uma dessas três lentes eu posso representar desse jeito aqui, que vai ser uma lente côncava. Ela vai ser dessa família e elas têm um comportamento muito parecido. Tá? Então, agora que a gente já entendeu os tipos de lente e os nomes dela, vamos ver como isso caiu ou foi cobrado em um item, uma questão do Enem de 2017. Então, bora lá, vem comigo. Então, pessoal, questão bem direta ao assunto aqui do Enem de 2017, que quem sabia como classificar uma lente com o seu formato e nome acertaria, e quem não sabia isso não tinha como fazer, beleza? Tinha que ser no chute, mas não vai ser seu caso. Olha para cá, fala assim: um experimento bastante interessante do ensino de ciências da natureza constitui em escrever palavras em tamanho bem pequeno, quase ilegíveis a olho nu, em um pedaço de papel e cobri-lo com uma régua, beleza? Que é um material transparente. Em seguida, pinga-se uma gota d'água sobre a região, sobre a régua na região da palavra, conforme mostrado na figura, que representa o resultado do experimento. A gota adquire o formato de uma lente e permite ler a palavra de um modo mais fácil em razão do efeito de ampliação. Qual é o tipo de lente formada pela gota no experimento descrito? Então, pessoal, bem simples aqui, não pediu para falar qual que é o tipo de imagem, não falou nada disso, quer saber qual é a lente formada. Então eu vou imaginar que aqui está a régua. Beleza? Então deixa eu só fazer aqui a representação, tá aqui a régua. A gente vem, né, e tem a palavra escrita aqui assim, ó. Então vou só colocar uma letrinha F aqui, que está debaixo dessa régua. Tá bom? Só para a gente entender aqui. Quando a gente coloca uma gotinha d'água ali em cima, o que acontece? A gota fica com esse formato aqui, ó. Você conhece o formato de uma gota repousando sobre uma superfície que é plana. Olha isso aqui. A gota, ela é de material transparente. Beleza? Ela é de material transparente, então ela permite a refração, permite que a luz atravesse, e ela tem quais características aqui, ó? Ela tem uma superfície esférica, tá notando? Estou exagerando aqui, e uma outra superfície que não é, mas pelo menos uma das suas superfícies é esférica. Então ela funciona como uma lente esférica. De qual tipo? Aí eu venho e analiso. Poxa, borda mais fina que o meio. Opa, já sei que essa lente é uma lente convexa. Já coloco aqui, ó, que ela é convexa. Só que ela é que tipo de lente convexa? Um dos seus lados é plano, então ela é uma lente plano-convexa. Logo, venho aqui, letra C, e acabou o assunto. Tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar um gostei aí. E até mais. Valeu!